você sabe o que é domínio público? E sabe o que isso tem a ver com o direito de autor? Pois bem, meu nome é Rogério Rocha e neste vídeo nós vamos tratar desse assunto. O direito autoral está no Brasil albergado por uma lei do ano de 98 chamada Lei 9.610, denominada Lei 9.610/98, ou Lei dos Direitos Autorais. O direito de autor é aquele ordenamento jurídico, é um sistema de regras que coordena e que alberga em si a proteção a um direito privado e de natureza móvel, certo? Tratado como um bem móvel, que é resultante do produto da criatividade humana, da criatividade do espírito. Essa criatividade pode dar origem a um objeto que é o produto, que pode ser um livro, uma música, uma letra de música, um sermão, um diálogo, um discurso, enfim, uma série de produtos culturais, criativos, saídos da imaginação humana e do espírito humano. A eles são dados nomes de obras, é dado o nome de obra. Uma obra da cultura pode ser tanto um livro quanto um audiovisual. Pois bem, a lei alberga esse direito, o direito do autor, que é tanto patrimonial, ou seja, um direito de caráter patrimonial, de exploração patrimonial da sua obra, né, financeira, de ganhar dinheiro com ela, de vendê-la, de expô-la, tá, à comercialização, de transacioná-la, e um direito moral, ou seja, o direito de ser tido como o autor daquela obra, ou seja, a criatura e o criador. Isso tudo está dentro da esfera do direito autoral. É quem cria e o objeto criado, e o direito desse autor ou dessa autora usufruir, usar, utilizar, dispor, né, no caso, dentro de um campo que não saia da sua esfera de proteção, de um produto de cultura, um produto do espírito. Portanto, por exemplo, um autor, ele tem toda a sua vida para fazer uso da propriedade que tem, ou seja, do patrimônio livro e o do patrimônio artístico, literário ou científico que saiu da sua criação, da sua criatividade. Dessa forma, por exemplo, se nós tomarmos aqui um autor ou uma autora que lance um livro, esse livro, enquanto um produto cultural, está dentro da esfera do seu patrimônio intelectual e tem reservado e protegido a questão autoral e todo o usufruto que você tem daquela obra. Portanto, durante a sua vida, enquanto vivo for o autor e a autora, só ele pode autorizar ou não o uso de sua obra, porque ele tem propriedade sobre ela. Ela é propriedade privada do autor, ou no caso, se forem coautor, né, coautores, uma obra coletiva, daqueles que a fizeram nascer. Portanto, você vai ter toda a sua vida para manter um domínio sobre a obra, seja ela literária, um livro, por exemplo, um romance, seja ela científica, ou seja ela artística, né? Como, digamos, um filme, uma peça de teatro. Passado esse momento, ou seja, depois que o autor ou autora da obra morre, o direito autoral estipula que cairá sobre domínio público, e aí nós passamos para o segundo tópico deste vídeo, que é a questão do domínio público, a obra daqueles autores. Então você tem toda a sua vida e depois que você morre, no primeiro dia do ano subsequente à morte do autor, você vai contar 70 anos, você terá 70 anos mais para que aquela obra caia no domínio público. Enquanto isso, ou seja, dentro dos 70 anos, após o desaparecimento do autor ou da autora de uma obra, de um produto cultural, dentro desses 70 anos, a família, no caso os herdeiros, os sucessores do autor ou da autora, ainda disporão de um direito sobre aquela criação, aquele produto da cultura humana.
Passado esse tempo, aí sim, ou seja, 70 anos após a morte do autor ou da autora do produto intelectual, do produto artístico, do produto literário, você não tem mais nenhuma disposição de direito privado sobre aquele objeto. E, portanto, ele passa a ser do domínio da coletividade, ou seja, a cultura nacional é que vai poder usufruir daquele produto cultural. Dessa forma, autores que já caíram em domínio público, músicas produzidas que já caíram em domínio público, audiovisuais que já caíram em domínio público podem ser utilizados de todas as formas, editados, reeditados, republicados, relançados. Uma obra de um autor como Monteiro Lobato, por exemplo, que em 2019 caiu em domínio público, pode ser editada por todas as editoras. Eu, se quiser, posso editar, republicar obra de Monteiro Lobato sem pedir autorização para ninguém, né? Para nenhum dos sucessores, para nenhum dos herdeiros, para nenhum membro da família ainda existente da família de Lobato, porque cessou sobre aquela obra o domínio privado e ela passa a ser da coletividade nacional, da coletividade pátria. Da mesma forma, em vários países, em regra, a maioria dos países utiliza esse lapso temporal de 50 a 70 anos para que uma obra venha a cair em domínio público. Nos Estados Unidos, agora há pouco, houve uma alteração que levou para 95 anos algumas obras, ou pelo menos assim, uma boa parte delas. Lá é um pouco mais complicado, porque é uma série de regras que colocam exceções. No Brasil também nós temos algumas, mas, no geral, 70, 50 anos, em média, 50 anos, 70 anos, leva o tempo em que os sucessores, os herdeiros do autor morto ou da autora morta, ainda podem usufruir financeiramente da obra como um direito privado. O autor tem esse direito, portanto, patrimonial, quando vivo, e tem o direito moral, que é a autoria. Ninguém pode querer alegar que aquela obra é sua, pois o direito da criação está atrelado ao seu criador. Isso enquanto vivo. Passados 70 anos da morte do autor e do usufruto da sua patrimonialidade, ou daquilo que pode ser ainda financeiramente colhido da venda, da negociação da obra pelos familiares do autor ou da autora morta, passa aí sim ao domínio de todos. Então aí todos nós podemos acessar a obra irrestritamente, sem necessidade de autorização parcial ou de qualquer outro tipo de autorização para que você reproduza, para que você acesse, para que você disponibilize aquela obra. Ok? Então nós temos esses detalhes que trazem para a gente um pouco do que é o direito autoral e o direito ao domínio público, ou a queda no domínio público. Há uma série de outras questões que estão nos meandros. Por exemplo, obras que têm autor e coautor, obras coautorais, obras coletivas, você só vai passar a contar os 70 anos de usufruto ainda da família do autor morto ou do coautor quando o último deles falecer. Portanto, uma obra que foi criada por duas pessoas, só depois que aquele dos dois, o último que vier a morrer, é que começará a contar o prazo para que esses 70 anos sejam levados em conta e daí à frente o início da sua disponibilidade em domínio público. Podemos ver, portanto, que é um tanto difícil, enquanto isso, o acesso irrestrito a um bem do espírito, a uma criação do espírito humano, seja ela no campo da literatura, das ciências ou no campo artístico, propriamente dito, por causa desse tempo muito grande. Um autor pode viver durante 30 anos, 40, 50, como pode ter uma vida longeva e morrer aos 100 anos. Então, durante esses 100 anos, aquela obra que ele criou, só cabe a ele usufruir dela,
das benesses que ele pode tirar dela, da venda, dos direitos, enfim, da comercialização, né? Dos livros que ele vender, dos filmes que forem assistidos, das peças que forem apresentadas e tudo aquilo que vier economicamente daquele bem privado, daquele bem tido por um bem móvel. Passado esse tempo, ainda haverá mais 70 anos. Então, é muito tempo, né? Você poderia ter até 2 existências dentro desse tempo para que a obra caia em domínio público. Então, o domínio público ele é muito dilatado, ou seja, para chegar ao domínio público de uma obra, de um direito de autor, você vai ter que esperar uma geração inteira. Você vai esperar quase que mais de um século, por vezes, para ter acesso direto e restrito a uma obra criação do espírito humano. Isso ajuda a proteger, mas, por outro lado, há quem critique, dizendo que torna aquilo ali que é um bem de um produto cultural da humanidade, e não só daquele país, mas também daquele país, pouco acessível àqueles que, de certa forma, são o objeto de interesse, né? Tem como interesse aquele produto, aquele livro, aquele audiovisual, aquele filme, né? E que possam, a partir daí, usufruir também desse patrimônio de alguma forma coletivizado. Os problemas também podem cair para outros campos, né? Como alterações que os Estados Unidos fizeram recentemente para albergar obras da Disney, que cairiam em domínio público há alguns anos. Portanto, Mickey, Pateta e Pato Donald já deveriam ter deixado de ser direito da Disney e passariam a ter o domínio público, né? Cairiam em domínio público e, portanto, qualquer cidadão norte-americano teria a possibilidade de fazer uso das personagens do mundo Disney em camisas, em reproduções, em peças, em filmes, enfim, fazer todo tipo de alteração dada a disponibilidade em domínio público. Ocorre que o Congresso norte-americano foi pressionado para passar uma alteração legislativa que elevou a 95 anos, portanto, mais anos pela frente, mais tempo pela frente para que a Disney explore comercialmente as suas criações em desenho, né? E aí a gente faz aqui um adendo para dizer que esse tempo, em relação às obras de audiovisual, eles são contados a partir da primeira exibição da obra, né? O livro, ele é albergado a partir de uma perspectiva de vida do autor, depois mais 70 anos para a família ou para os sucessores, né? 70 anos de usufruto, e só depois o uso coletivo. A contabilidade dos 70 anos para cair em domínio público das obras audiovisuais é diferente. Ela começa a contar não da morte do seu autor, mas da primeira exibição lícita e pública, né? Do seu lançamento, da sua estreia. Então, um filme, quando ele é visto pela primeira vez, quando ele é levado às telas, quando ele é publicizado, a partir dali começa a ser contado o prazo de 70 anos para que aquela obra cinematográfica caia em domínio público. Por exemplo, os filmes de Charlie Chaplin estão todos em domínio público, inclusive no Brasil. Então a gente não precisa pedir autorização para nenhum descendente de Chaplin, da família Chaplin, para fazer uso de parte ou do todo daquela obra audiovisual. A questão curiosa recai sobre, né, e a exceção recai sobre obras de autores anônimos, autorias anônimas, e aquelas cujos autores ou autoras não deixam sucessores, não têm descendentes ou não têm familiares que possam usufruir, dispor daquele bem cultural, daquele produto
da criação do espírito que ele deixou. Nesses casos, se um autor não tem sucessores, a partir da sua morte, começa a correr o prazo de 70 anos para a queda em domínio público da obra por ele produzida. E o autor anônimo não passa também por esse prazo de 70 anos, até porque ninguém sabe qual a relação e se existe ou não sucessores, até porque o próprio autor não é conhecido. Então, quando surge a obra desconhecida de autor anônimo, quando ela surge no mercado, quando ela é vista, lida, ouvida pela primeira vez, a partir dali já pode ser iniciado o prazo de contagem de 70 anos para a queda e disposição em domínio público. Pois bem, era essa a temática de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que possam compreender um pouco melhor o que é domínio público dentro da esfera do direito autoral.